Tinha esquecido de pôr pra gravar. Agora tá gravando. Se eu não tô enganado, a gente. A próxima Olimpíada que você vai fazer agora em agosto, né? É a ONC, a Olimpíada Nacional de Ciências. Não o TVQ. O TVQ ainda é um pouquinho depois. Também é em agosto, também é de um mês, mas o TVQ dura um mês inteiro. Mas na pegada da OBQ é a ONC, Olimpíada Nacional de Ciências. E essa Olimpíada ela funciona um pouco diferente. Na verdade, ela é meio chata, mas no final ela não é tão difícil. Primeiro, a gente pediram para levantar um pouquinho a moral dos professores da TOP, porque a gente está com um projeto para tentar manter alunos. Então, eles pediram para a gente mostrar um pouco os prêmios que a gente tem. E eu vou aproveitar que a gente vai falar do ONC, né? E eu vou começar só aqui mostrando meu certificado do ONC do ano passado. Eu fui medalhista de ouro da ONC 2022. E por experiência própria eu posso falar que você consegue facilmente também pegar uma medalha bem alta na ONC. Por quê? Porque a ONC ela é conhecida por ser uma prova muito difícil. Mais difícil do que ela devia ser. Ou seja, se você acerta algumas questões, você já é premiado. E isso é muito importante. Se você tiver uma matéria que você domina mais, que eu acho que para você é física, só de você acertar todas as questões de física, a chance de você conseguir uma medalha boa é muito alta. Por exemplo, ano passado eu fiz algumas questões, eu fiz todas as questões de química, eu acertei todas. Fiz a grande maioria de biologia, algumas de física, as de história e astronomia eu quase nem li. E fui medalhista de ouro. Então, isso aqui é uma coisa muito legal. Você não precisa dominar todas as áreas. É legal você saber um pouco de cada. Isso, tem níveis para cada ano do ensino médio. Aqui está aberto na minha tela é o conteúdo programático, né? Da ONC. E isso aí é uma pergunta que eu vou entrar depois para você, os patrocínios e tudo mais. Você está no primeiro ano, então você faria o nível C, que é o nível que eu fiz ano passado, é o nível que eu ganhei esse prêmio. E aqui temos todas as matérias abordadas na ONC: astronomia, biologia, física, história e química. Como a gente está na aula de química, o que a gente vai olhar é a parte do conteúdo programático de química. Daí nós temos duas opções aqui. Seguir com o estudo a partir do conteúdo programático, tanto que está aberto aqui a parte que é o primeiro tema abordado, que é água. A água e o ar na natureza. Ou seja, a gente pode começar estudando assim, seguindo isso aqui por partes. Eu provavelmente vou dividir essa água do ar, né? Vou fazer separado. Depois a gente entra em bioquímica, bioquímica de alimentos. Isso aqui a gente já viu, características de substância, corpo e objeto. Energia a gente já viu, conceito de energia. Matéria a gente também já viu. Propriedades gerais da matéria a gente já viu, mas a gente pode revisar. Propriedades específicas da matéria também podemos revisar. Mudança de estado físico. Eu acho que você já deve saber, mas a gente pode ver uns gráficos e interpretar a luz da química. Fenômenos físicos e químicos, isso aqui a gente já viu também. Substância e mistura, também tranquilo, mas a gente pode dar uma revisada. Processo de separação de misturas, esse aqui eu vou querer passar com você, que é bem importante. É... Substância simples e composta, isso aqui acho que você já deve até saber. Método científico também não cai muita coisa. Propriedades e identificação de substâncias, isso aqui é legal que a gente já começou. Tá bom, a gente vai seguir então pelo conteúdo programático. Propriedades, a gente já tinha começado a estudar as propriedades periódicas, que já vai dar uma cobertura muito bacana sobre substâncias. Teoria e estrutura atômica, a gente já fez isso, foi o nosso começo, lá as primeiras aulas.
Números quânticos, níveis energéticos, tá. Tá, isso aqui a gente vai ter que brincar bastante. A gente vai ficar um bom tempo no número quântico e hibridação. Tabela periódica, tranquilo. Ligação química, reação química, aspectos quantitativos, funções químicas, mas só inorgânica, química ambiental. Tá, eu já queria entrar também em poluição ambiental na aula de hoje e laboratório. Tá. A gente vai fazer isso aqui numa ordem de importância. Ou seja, a partir das questões que a gente viu aqui, a gente vai... Não a partir das questões, porque você preferiu seguir o conteúdo programático, mas eu vou dar uma olhada em todas as provas e eu vou passar pelas partes mais importantes. As partes mais importantes provavelmente vai ser átomo, estequiometria, química descritiva, ou seja, hidrosfera, atmosfera, litosfera e essa sequência. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma questão de modelo atômico. Aqui uma questão de estequiometria. Aqui é uma questão de bioquímica. Isso aqui é uma questão de ligação química. Aqui é outra questão de bioquímica. Então a gente vai ficar mais na ideia de química descritiva, bioquímica e estequiometria. Como assim? Seria no primeiro ano do ensino médio? Eu não sei o seu colégio. O objetivo começa com estequiometria já no primeiro ano, mas a estequiometria é simples. Na verdade, a estequiometria é revisada ao longo dos 3 anos. No primeiro, no segundo e terceiro a gente tem estequiometria. Daí, em geral, é essa a química que a gente vai ver. Química descritiva é mais seria uma junção de geografia e química que aparece mais no terceirão. Modelos atômicos, primeiro ano ou segundo ano você com certeza já viu. Estequiometria, química descritiva e bioquímica. Bioquímica também é mais no terceiro ano, na parte de intertextualidade entre química e geografia. Entre química e biologia, no caso. Bioquímica como geografia. Então vamos começar abordando principalmente a química descritiva na questão água. Eu quero entrar principalmente na água e noções de poluição de água. Não precisamos fazer tudo hoje, mas acho que a gente consegue trabalhar bastante. Para isso, eu peguei os livros da coleção, porque a gente não tem material de química ainda, mas em algum momento vai aparecer, hein? E eu quero começar falando sobre a água propriamente dita. Para isso, vamos para umas noçõezinhas da hidrosfera. Essa parte é mais entender aquelas noções básicas de água no planeta Terra. Então vamos lá. Saber que a água ela ocupa 75% da superfície terrestre, ou seja, 3/4 da Terra é água. Por isso que muitas vezes você na UNC, como é uma Olimpíada que trabalha em textualidade, imagem, ela é online, então em muitos casos você pode ver tipo, uma tirinha falando que na verdade o nome do nosso planeta deveria ser o planeta Água. E daí vai perguntar essa proporção de água no planeta Terra. 3/4 água para 1/4 terra. Tranquilo. Essa ideia de aproximadamente 130 trilhões de toneladas de água, isso aí você esquece. Peso de água deixa para depois. Que a grande maioria dessa água é salgada e não é própria para consumo, sem passar por processos de dessalinização, isso é importante saber. 97% da nossa água é salgada, o que nos deixa com 33% de água doce. Essa água está como vapor d'água, rios, geleiras, aquíferos, lençóis freáticos.
E a grande maioria desse 3% está em geleiras, que não é própria para consumo. Ou seja, a água que é própria para consumo é uma quantidade ínfima. Mas quando a gente fala ínfima mesmo, é na ordem de 0, tananã por cento. Ou seja, é uma quantidade minúscula. E mesmo assim, é suficiente para sustentar os 8 bilhões de habitantes que existem no planeta Terra. Isso habitantes humanos, sem considerar plantas, animais. Então, mesmo sendo um nadinha de água que é própria para o consumo, ainda é muita água. Tanto que até pouco tempo atrás, a gente ainda tinha noção de a água como um recurso inesgotável. Essa noção recentemente passa a ser um pouco questionável. Mas ainda dá para se considerar, porque se a gente realizar os processos químicos certos, a água do mar passa a ser potável. Ou seja, um processo de dessalinização, controle de pH. E esse processo já ocorre em alguns países. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Miami e Orlando, que são os dois lugares que eu visitei e que nas casas que eu fiquei, a água vinha de processo de dessalinização. Ela não foi tratada até estar própria para o consumo, não. Ela era só dessalinizada e tratada para não ter bactérias e para ser própria para banho e higiene, mas não consumo. Então, sim, esse processo, apesar de caro, é viável para países que não têm tanto recurso hídrico. Essa parte aqui, a gente vai entrar a partir do outro material, porque ele é um pouquinho mais complexo. E eu acho mais legal de abordar. Então vamos entrar agora para características da água, propriedades da água. Vamos lá. A água é um dos líquidos mais comuns que a gente usa no cotidiano. A gente pode citar água, álcool, gasolina, acetona, detergente, éter. E dentre esses líquidos, o único que é obtido naturalmente, tirando o álcool, que o álcool veio de um processo de fermentação, mas ainda é uma reação química que ocorre em determinadas bactérias, a água é o único que você encontra in natura. Você pode tirar e consumir bem entre aspas, sem nenhum problema. É claro que é recomendado que seja uma água de procedência menos duvidosa, ou seja, se for um rio, que é uma água em fluxo, tem menos chance de você contrair qualquer tipo de doença ou de beber qualquer partícula sólida enquanto consome ela. Ferver é um processo ideal, mas ainda encontramos água in natura. Agora, sobre as propriedades da água. Uma propriedade que é muito importante ressaltar e que é normal a gente ver perguntas sobre é a questão do volume da água. O gelo da água, né, a água no estado sólido, flutua sobre a água do estado líquido. Mas em outros compostos, por exemplo, aqui ele citou o benzeno. O benzeno é um composto orgânico constituído por uma série de anéis, mas como a orgânica não faz parte do conteúdo programático de basicamente nenhuma Olimpíada de Química, eu não quero entrar tanto na parte da orgânica. O importante de saber é que a grande maioria das substâncias, quando está em estado sólido, normalmente as moléculas se aproximam. E por isso a gente tem uma diminuição do volume e, consequentemente, um aumento da densidade, porque eles são inversamente proporcionais. Mas na água a gente vê uma coisa que é diferente. Quando ela vai para estado sólido, ela tem um aumento do volume. E esse fenômeno é interessante de se ressaltar, por quê? Porque esse fenômeno é baseado nas interações intermoleculares da água. Quando a água ela se solidifica, as moléculas de água se aproximam. E a interação intermolecular de ligação de hidrogênio que tem entre as moléculas da água faz com que ela forme uma estrutura organizada. E essa estrutura tem espaços vazios no meio. Essa estrutura, então, causa um aumento de volume, que fica um volume maior do que ela em estado líquido. Por quê? Em estado líquido as moléculas estão mais afastadas. E essa interação intermolecular não é tão forte quando as moléculas estão mais afastadas. Na verdade, ela é muito mais forte no sólido que quando eles estão mais próximas.
e no sólido forma essa estrutura aqui organizada, o que aumenta esse volume. Então, isso é interessante. Outro ponto, um calor específico muito alto. Isso também é explicado pelas interações intermoleculares da água. As interações intermoleculares da água são conhecidas como ligação de hidrogênio. Essas interações são muito fortes. E para mudar algo de estado físico, para fornecer calor para esse algo, você está basicamente, quando você fornece calor, você está aumentando a energia cinética das moléculas e, consequentemente, afastando uma da outra. Ou seja, diminuindo a interação intermolecular. Para vencer a interação intermolecular, então, é necessário fornecer calor. Mas se a interação intermolecular na água é muito forte, quer dizer que você tem que fornecer muito calor para esquentar ela e para mudar ela de estado físico. Por isso, um alto calor específico. Um solvente de grande número de substâncias. A água é conhecida como solvente universal, mesmo isso não sendo a melhor das verdades. Na verdade, a água é uma substância que tem uma forte ligação polar. A ligação de hidrogênio, na verdade, é uma das ligações polares mais fortes de todas. E para trabalhar a solubilidade, a gente leva em consideração na química o princípio do semelhante dissolve semelhante. Ou seja, uma substância apolar vai dissolver uma outra substância polar. Uma substância polar vai dissolver outra substância polar. Ou seja, se a gente pega uma das substâncias mais polares de todas, a água, porque ela é uma das mais polares? Porque ela faz ligação de hidrogênio, ela vai dissolver em grande quantidade grandes partes das outras moléculas que são polares, que possuem polos. E agora vamos entrar para aquela parte daquela tabela que eu falei que eu preferia abordar aqui. Sobre a parte de polaridade, de interação intermolecular, tá tudo bem? Por enquanto. Então acho que tranquilo. Eu não entrei tanto na parte da interação intermolecular em si, porque a gente vai ver isso aí num momento mais oportuno, principalmente quando a gente for ver a parte de funções inorgânicas. Mas. E também geometria molecular. Mas a gente já passou um pouquinho, já pincelou por cima de geometria molecular, então fica mais tranquilo. Eu acho que dá para entender. Então agora vamos prosseguir para a abundância de elementos na hidrosfera. Lembrando que a hidrosfera é toda a parte do planeta Terra que possui água. Vamos lá. Números que você não precisa decorar, mas são interessantes saber em questão de proporção. É a noção de que em 1 kg de água do mar vão ser colocados 965 gramas de água, o que sobra 35 gramas de sólidos, que em sua grande maioria são sais, dissolvidos na água. Agora vamos lá. Vamos para a ordem de átomos, de substâncias, de elementos. Eu enfoque na palavra elementos porque ela é a mais certa de todas as classificações. O elemento mais abundante na água do mar é o hidrogênio, seguido pelo oxigênio, porque na água do mar ainda é água, mas só que na molécula de água aparecem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Portanto, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de oxigênios. Essa tabela aqui exemplifica isso muito bem, porque em 1 kg de água do mar a gente vai encontrar exatamente 107,4 mols de hidrogênio e a exata metade de oxigênio. Seguido depois pelo cloro, o sódio, o magnésio, o enxofre, o cálcio, o potássio e o bromo. A gente pode lembrar, até o enxofre já tá bacana. Então, a gente iria de hidrogênio, esse aí é fácil de deduzir. Hidrogênio, oxigênio, cloro,
Sódio. Por que que o sódio é maior do que o cloro? Sendo que principalmente o cloro vai aparecer na forma de cloreto de sódio. Não era para ser uma proporção igual? Não. Por quê? Você está vendo que depois do sódio, como quinto elemento, a gente tem o magnésio, e o magnésio também vai aparecer na forma de cloreto, muitas vezes. Como, por exemplo, o cloreto de magnésio. O que faz com que o ânion cloreto seja muito mais comum do que o ânion sódio. E por isso a gente encontra mais cloro do que sódio. Magnésio e enxofre. Depois, para a ordem de íons. Na ordem de íons, a gente desconsidera o oxigênio e o hidrogênio, porque eles aparecem numa forma de uma molécula covalente. Ou seja, em água eles não vão dissociar e por isso eles não se tornam íons. Mas dentre os íons, o íon cloreto, que é aquela explicação que eu dei, sódio, o magnésio, sulfato, cálcio, potássio, bicarbonato e bromo. Até o cálcio, tranquilo decorar. Agora vamos para águas doces, águas de rio. As águas de rios vão girar mais ou menos da mesma forma. Esse caso aqui é especificamente do rio Amazonas, mas elas podem variar bastante. Mas rios de água doce que são alimentados pelo mesmo lençol freático tendem a manter essa proporção aqui. No rio Amazonas, o principal íon encontrado é o bicarbonato, depois o cálcio, depois o sódio e depois o cloro. Na verdade, o sódio e o cloro encontram-se aproximadamente em mesma quantidade. É legal decorar isso daí também? Na verdade, é legal saber a relação de íons em água doce para íons de água salgada. Aqui não mostra, mas nessa tabela aqui a gente consegue ver a diferença de concentração desses íons, desses sãos, no mar para um rio. Você está vendo que, por exemplo, no mar, em 1 litro de água do mar, a gente encontra 10,51 gramas de sódio. No rio, é 0,016. Ou seja, é uma comparação que a água doce chega a ser ínfima a quantidade de sal dissolvida nela. Por isso que a gente chama ela de doce, mesmo ainda tendo sais dissolvidos. E se você olhar em todos, a concentração na água no mar é muito maior. Mesmo aqui que já começa a ficar pequeno, tipo, bicarbonato 0,14, que é o que aparece em maior concentração no rio Amazonas. 0,18. É muito pouco. Aqui 0,05. Então a ordem da água doce é muito menor que a água da ordem da água salgada. Mas essa proporção também é legal decorar. Então decora, por exemplo, os 4, 5 primeiros de cada uma dessas listas, que já está muito bom. E aqui você pode ir só até o cloro, não precisa nem ir muito longe na água doce. Aqui tem um conceito que é interessante. Eu não vi ele sendo trabalhado no ONC ainda, mas é legal saber. Que é o conceito de água dura. A água dura é a água que contém sais de cálcio e magnésio, principalmente os sulfatos e os bicarbonatos. Por que que isso é perigoso num primeiro momento? Vamos estudar isso numa caldeira. A caldeira é um método de aquecer água muito comum, principalmente em hotéis, onde você tem um reservatório de água, onde essa água é evaporada, esquentada por algum mecanismo, e daí depois ele segue por encanamentos até o seu chuveiro, por exemplo, num hotel. A água dura vai conter íons de cálcio e magnésio
em concentrações elevadas. Quando essa água ferve, você concorda que vai ser um processo similar a uma filtração. Esses íons que estavam dissolvidos não vão estar mais dissolvidos porque a quantidade de água diminuiu. Na verdade, uma parte dessa água virou vapor. E eles podem entupir e formar sais, né? Os canos dessa caldeira. E a caldeira, por trabalhar com vapor e coisas quentes, ela trabalha em alta pressão. Entupir um cano que está em alta pressão vai levar a uma explosão. E isso pode ser a causa de alguns acidentes. Esse tipo de questão é comum na ONC, por exemplo. Questões que envolvem acidentes, que envolvem fenômenos que podem colocar em risco a vida humana. Principalmente se ocorreu esse ano. Tipo, que nem os casos de deslizamento que tiveram no litoral. Com certeza você vai ver questões de vestibular na parte de geografia sobre isso. É a mesma coisa com a química. A água dura pode causar acidentes? Pode. Ou seja, tem chance de aparecer. E a mesma coisa na biologia também. Doença é muito abordada na biologia porque pode infligir mal para o ser humano. Outro papel da água dura, né, é a formação de estalactites e estalagmites em cavernas. A gota pinga. Como o fluxo de água é muito pequeno nessas cavernas, você vai ver que para a formação, né, dessas estalactites vão ocorrer cerca de uma gota por dia, uma gota a cada 2 dias, ou seja, cai muita pouca água. E isso dá tempo para a água evaporar. Essa gota que estava se formando na ponta de uma pedra pode evaporar. E assim ocorre um acúmulo de sedimentos de cálcio e magnésio na ponta dessa pedra, formando essa estrutura aqui, que é a estalactite. E logo abaixo, onde essa gota pinga, também pode ocorrer a evaporação e formar as estalagmites. Tudo tranquilo? Por enquanto, acho que tá ainda. Essa reação é interessante de saber, que é a reação, por exemplo, do bicarbonato com o ácido carbônico, formando o carbonato de cálcio. Interessante, mas na ONC, principalmente a primeira e segunda fase, isso aqui vai ser dado para você, com certeza. Uma perguntinha. Essas duas setinhas aí querem dizer que mudou 2 vezes, né? Fez tipo 2 negócios. Tipo, ao invés de colocar 2 equações, bota só 2 setinhas. Na verdade, é que o ácido carbônico, ele é muito instável. Então tem diversas formas de representar ele. Quando você vê uma fórmula, uma reação química que tenha isso aqui, provavelmente depois vai ter uma próxima seta, que é uma das representações, separando em H2O mais CO2. Ou você pode encontrar uma representação dele entre esses maiores e menores, que significa que ele é instável. Ou você pode encontrar uma representação que embaixo dele tem uma chave e H2O mais CO2. Qual das representações é mais comum? Qual que você deve usar? Não importa. Você vai ver de todos os jeitos. A que é mais rápida de escrever é essa aqui. Mais instável. Quando você só tem um produto, o seu único produto é o ácido carbônico, é mais legal você fazer com a seta. Quando você tem mais de um produto, é mais legal colocar com a chave. Ou deixar só indicado a instabilidade. Então é só um charmezinho, né? É só um charmezinho. É uma forma de representação dessa instabilidade. Beleza.
Vamos prosseguir, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Próximo. Aqui. Ciclo da água e tratamento. Sobre o ciclo da água, eu acho que você vai até me odiar de falar disso, porque, tipo, em todos os anos do ensino fundamental a gente vê o ciclo da água. É que o ciclo da água A tia é. Sônia ali de A tia ciências Sônia. já deve ter abordado ali umas 800 vezes o ciclo da água. Ainda mais que eu faço curso técnico de edificações, ele revisou até nisso. Na aula de hidráulica ele ficou umas 2, 3, 4 semanas só revisando. Ciclo da água. E o pior é que isso aqui cai. Isso que eu acho o pior de todos, assim. Mas para química, o ciclo da água ele não é tão profundo, na verdade. A gente vai ver só o Graças a básico. Deus. Choveu, ficou água molhada embaixo, água líquida. Evapora, sobe, chove, evapora, sobe, chove. É basicamente isso. A gente vai ter esses processos, então é legal saber o nome dos processos químicos, que é evaporação, condensação. E eu vou abordar isso aqui de uma maneira mais profunda, porque é interessante. O nome do processo da água líquida indo para o estado gasoso, então da água para o vapor d'água, é vaporização. Eu não sei se é com S, mas deve ser. O importante é saber como é que fala, não como é que escreve. Então, as provas grandes da Olimpíada é tudo teste, mano. É. Vaporização. E dentro da vaporização, ela pode ser separada de 3 formas. A. Evaporação. A. Ebulição. E por último, a calefação. Vamos lá. Então, qual é o nome do processo onde uma substância sai do estado líquido e vai para o estado gasoso? Vaporização. O que é a evaporação? É quando o processo de vaporização ocorre abaixo do ponto de ebulição de maneira lenta. Seria o ato de, por exemplo, você pendurar sua roupa molhada no varal. Você nunca vai encontrar isso acontecendo a 100 graus Celsius, porque senão sua roupa vai estar pegando fogo. Literalmente ela vai estar em chamas. O processo de evaporação, então, vai ocorrer a temperatura ambiente. No caso de hoje, digamos que eu lavei uma roupa e pendurei ali. Ela vai estar ocorrendo a 25 graus, que eu acho que foi perto da máxima de hoje. E com o passar do tempo, a água evapora de maneira lenta. Por que ela evapora? É uma noção superficial. Você vai olhar a gota da água. A gotícula da água tem moléculas de água. Quando essas águas estão vibrando, às vezes ela colide uma com a outra. E lembrando que quanto maior a temperatura, maior a vibração. E ela escapa da molécula. Ela escapa do aglomerado líquido e se distancia. Quando ela se distancia, ela passa automaticamente para o estado gasoso. Processo de evaporação. O processo de ebulição ocorre exatamente no ponto de ebulição. Ele é um processo muito mais rápido, mas que exige certa quantidade de energia. A gente tem que fornecer calor para que ele chegue ao ponto de ebulição. Em uma grande maioria dos casos, em substâncias voláteis, isso não é tão necessário. A ebulição, então, é um processo mais rápido e ela vai ocorrer, o processo de ebulição se inicia quando a pressão de vapor
é exatamente igual à pressão atmosférica. Mas isso aí a gente entra depois também, quando a gente for estudar propriedades das substâncias. E a calefação é o último, e ele é um fenômeno que ocorre, então, a uma temperatura muito acima do ponto de ebulição. Por exemplo, vamos pensar na água. A calefação da água boa para estudar, um fenômeno da hora de se ver, seria uns 300 graus Celsius, que é quase 3 vezes o ponto de ebulição da água. Esse fenômeno é basicamente instantâneo. Ele é absurdamente rápido. Nesse caso, a pressão de vapor é muito maior do que a pressão atmosférica. E seria o fenômeno de você jogar água em cima de uma chapa incandescente. Uma chapa muito quente. Você joga água, antes mesmo dela encostar na chapa, a água já evaporou. Então essa é a calefação. Uma perguntinha. Daria pra eu manter a água a essa temperatura aí, tipo, antes da calefação? Ou uma temperatura da calefação, mas sem ela, sem a calefação ocorrer? Sim, e isso seria trabalhando com pressão. Porque lembra que eu falei que o fenômeno ele trabalha com a pressão de vapor, se igualando à pressão atmosférica sempre? No caso da ebulição, e na calefação, a pressão de vapor tem que ser muito maior que a pressão atmosférica. Sim. Se você aumentar muito a pressão atmosférica, mas muito, mesmo a pressão de vapor sendo absurdamente alta quando a água está a 300 graus, quando ela está encostando numa chapa de 300 graus, ela não vai ser maior que a pressão atmosférica. Porque a pressão atmosférica, não mais a pressão atmosférica, né? Porque ela foi muito aumentada, essa pressão que a gente induziu, essa pressão artificial, ela não vai nem ebulir. Então, no final, o que importa é a pressão. Sim, a pressão ela está diretamente relacionada com a nossa ebulição, com a nossa calefação, com a nossa evaporação. Lembra daquele gráfico que é muito comum na física? Eu vou achar esse gráfico rapidinho. Que ele é o gráfico de ponto triplo da água. Imagens. É esse gráfico aqui? Esse gráfico ele vai trabalhar a relação da pressão com a temperatura e o estado. No ponto triplo, a água pode coexistir em sólido, líquido e gasoso. Com uma temperatura inferior à do ponto triplo, é normal é mais fácil a gente encontrar ela no estado sólido, mas ela também pode existir como gás. Mesmo estando aqui, o ponto triplo, a gente consegue ver que é 0,01 graus. E ainda assim a gente pode encontrar gás. Por quê? Por causa da pressão. Tá vendo que aqui a pressão é muito baixa? E aqui na temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Se a pressão for maior que 1 atm, ela vai ainda se encontrar no estado líquido. Esse gráfico é interessante você ter uma noção dele. É mais comum de você ver ele em questões de física? Por exemplo, eu aprendi esse gráfico na matéria de física e não na matéria de química? É. Mas é super interessante. Essa noção de saber, aqui é o ponto triplo, aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é vapor. Temperatura, pressão. Legalzinho, eu vou dar uma. Tenho que dar uma estudada também em termodinâmica, eu acho que já decoro isso daí. Esse gráfico é bom. Mas agora que a gente trabalhou a evaporação, a vaporização, a ebulição e a calefação, e ainda conseguimos dar um toque numa propriedade que é importante, vamos continuar o nosso ciclo da água. É ridículo falar isso. Condensação, então. A água evapora, ela vai subir. Em alturas mais altas, né, com altitudes maiores, a gente encontra
uma temperatura mais baixa. Essa temperatura mais baixa está relacionada pela menor concentração de gases e nessa temperatura mais baixa a água condensa. Ela vai precipitar, ela pode precipitar na forma de neve, se for num lugar mais frio, num alto cume, ou precipitar no estado líquido. Nesse caso, quando ela precipita como neve, ela passou pela condensação, passou pela solidificação e precipitou. Quando ela chegar na Terra, ela provavelmente vai sofrer a fusão e vai voltar para o estado líquido. Aqui temos a condensação, precipita, ela pode passar por 2 ciclos agora. O primeiro ciclo, que é quando ela continua em estado líquido superficialmente, e daí ela vai passar por uma evaporação mais rápida e vai voltar para a atmosfera, ou quando ela infiltra na Terra, e o que dá início a um ciclo que é chamado de ciclo lento. Por quê? Porque a água embaixo da Terra, ela vai se encontrar embaixo da Terra, né, uma temperatura mais baixa. E por isso é mais difícil dela evaporar. Por isso um ciclo mais lento. E o ciclo superficial, um ciclo mais rápido. Agora chega disso, por favor. Vamos para o tratamento da água. Essa é uma parte importante. Conversar um pouquinho sobre as ETAs, estações de tratamento de água, que buscam em obter a água potável. Aqui é todo um esquema resumido que eu vou passar rapidinho. Primeira unidade aqui, o primeiro container. É um lago, um rio, um reservatório, um encanamento. Depois, ela vai para um segundo container, onde vai passar por um processo de peneiração. Depois, um terceiro container, que vai passar por um processo de pré-cloração. Essa pré-cloração não é obrigatória para o tratamento da água. Depois, um quarto container, que é onde vai ocorrer o fenômeno da floculação. Esse aqui, quando a gente for entrar em mais detalhes, eu já vou explicar. Depois, container 5, decantação. Uma filtração, só que agora uma filtração menos grosseira. Essa peneiração é até chamada de peneiração porque ela é muito grosseira. Ela é para tirar o quê? Galho de árvore, toco, brinquedo, uma criança que está afogando, coisas assim. Já a peneiração já é um processo mais detalhado, que vai tirar substâncias menores, vai tirar partículas, mas a gente também entra nisso. A pós-cloração, que pode ser chamada também de só cloração, quando não tiver a pré-cloração. E depois mais uma série de tratamentos opcionais, que seria, por exemplo, a fluoretação, que no Brasil é obrigatória por lei, a aeração e o ajuste de pH. A aeração não, mas o ajuste de pH e a fluoretação são obrigatórios por lei no Brasil. A fluoretação porque é uma lei de prevenção contra cáries, ou seja, a água deve ter uma certa quantidade de flúor para proteger os nossos dentes. E o ajuste de pH também é necessário dependendo dos parâmetros, né? A gente quer uma água que não seja nem muito alcalina, nem muito ácida. O pH dela ideal é entre 6 e 8, ela vai variar nisso. E a aeração é uma técnica mais moderna, que é usada também para remover principalmente odores da água, onde você borrifa essa água e ela em contato com o ar vai perder essas partículas aromáticas. Mas não é necessário. A peneiração, então, é um processo onde telas metálicas vão reter grandes objetos. Aqui entra peixes, latas, garrafas, troncos. Isso. Pré-cloração, adição de cloro que vai servir como desinfetante. O cloro é um desinfetante, ele vai matar bactérias, vai matar larvas de animais. Por quê? Porque o cloro reage com a água, formando principalmente o ácido clorídrico. Destaque para o ácido clorídrico. O
O ácido hipocloroso não é tão importante, mas ele ainda pode ser formado. Uma duvidazinha antes de você passar um pouquinho disso. É sobre o pH. Você falou de pH, eu lembrei de uma questão. Ele falou, se eu não lembro se ele aumentou a concentração, ele fez alguma coisa com uma solução Tá. e ele perguntou o que aconteceu com o pH. Então, Ou ele mexeu com o pH e perguntou o que aconteceu com a solução. Alguma coisa do tipo, eu adicionei 4 quilos de alguma coisa, o que aconteceu com o pH? vamos lá. Sobre a concentração da solução. Se é uma solução que já tem tendência a ser ácida, aumentar a concentração dela vai aumentar e muito o pH. Por quê? O que é o pH? O pH ele é calculado a partir de menos o log da concentração de íons H+. Eu não sei se você sabia disso, mas se você aumenta então a concentração de um ácido, por exemplo, o ácido ele dissocia. Ele vai dissociar em um ânion e H+. Esse H+, a concentração dele vai aumentar o pH. Por quê? O pH é menos a concentração, é menos o log da concentração desse hidrogênio. Não, isso daí é um problema pra mim. Que eu lembro de ter colocado menos. Eu usei essa forma do menos log nessa questão. Só que faltou a interpretação química pra ela. Geralmente nessas questões eu chego muito com. Quando eu vi pela primeira vez a forma do log, assim, eu falei, caramba, log na química? É, Eu fiquei animado, assim. Aí mas, por exemplo, diminuir uma concentração seria diluir a solução. Ou seja, se tem uma solução de ácido clorídrico, eu vou diluir. Você coloca mais água. A concentração em mols por litro, né, que é a mais rápida, é a mais usual, de hidrogênio vai diminuir. Por quê? Porque você tem mais volume de solução para menos mols de hidrogênio. E por isso, você consequentemente vai ter uma diminuição do pH. Agora, dependendo da solução, por exemplo, se for uma solução básica, aumentar a concentração dela vai mudar o seu pH. O seu pH vai ficar mais alto, vai ficar um pH mais alcalino. beleza. É que pH eu ainda não. pH é uma parte mais chata. É que, tipo assim, o que não entrou na minha cabeça no exercício foi, tipo, ele mudou uma quantidade, assim, bem grande. De alguma, não lembro qual característica era, qual atributo era. Pra mudar o pH, muda um. Aí eu fiquei meio. O que aconteceu? Se ele queria aumentar o pH, tornar mais ácido, né? No caso, diminuir o pH, ele provavelmente ou tinha uma solução básica e diluiu muito ela, que daí você ia chegar a um pH próximo de 7. Ou ele tinha uma solução ácida e ele aumentou muito a concentração do ácido. Mas vamos Beleza, vou dar uma olhadinha depois no pH. prosseguir aqui no nosso tratamento da água, que eu quero terminar pelo menos essa parte. Depois, essa parte 3, mistura rápida. Na água vai ser adicionado o sulfato de alumínio e a cal. A cal reage com a água, formando o hidróxido de cálcio, que é uma base. E o hidróxido de cálcio vai reagir com o sulfato de alumínio, formando o hidróxido de alumínio mais o sulfato de cálcio. O hidróxido de alumínio é uma base não solúvel. É uma base que vai formar, ela é gelatinosa, ela vai formar um gel. E esse gel vai começar a absorver, né, as partículas, ou seja, as partículas que estão na água vão começar a grudar nesse gel de sulfato de hidróxido de alumínio. E quando essa sujeira, né, em si gruda, aumenta o peso e, consequentemente, aumenta a densidade dessa mistura de hidróxido de alumínio
e sujeira. E ele decanta. E o que a gente já entra então na etapa da decantação. Decantou, você vai passar por um próximo tanque onde tem aqueles filtros de sobrevivência que você vê, que vai ter o quê? Areia, carvão ativado, pedregulho, cascalho, porque ele vai reter as menores partículas e impurezas. E o carvão ativado, aqui não cita, mas ele também serve para remover o odor. Depois a etapa de pós-cloração, adiciona-se cloro de novo. E depois a fluoretação, que é obrigatória no Brasil, adiciona-se flúor. Depois a aeração, essa aqui não é obrigatória, você borrifa a água no ar para eliminar o odor. E depois o ajuste do pH. Você vai adicionar cal para diminuir a acidez, né? Porque lembra que o cloro ele forma ácidos. Então, para manter o pH certinho, adiciona cal, controla. O tratamento de esgoto. Esse aqui não é tão necessário, mas também é legal saber. Ele é menos detalhado. Peneiração, decantação, aeração aqui é necessário para remover o odor. Decantação, desinfecção com cloro e outras substâncias que matam bactérias. E daí depois, as opcionais, ajustes de pH e tá pronto. Não precisa, por exemplo, da floculação. Floculação é um dos fenômenos mais importantes. Decora muito bem a floculação. E a fluoretação também, porque ela é obrigatória no Brasil. Foi. Podemos se falar que terminamos. No caso, tinha mais uma... No caso, tinha mais uma aula de água que eu queria trabalhar com você, que Deixa eu encontrar aqui, água. Poluição da água. Mas a gente deixa depois, deixa pra depois. Que essa parte é interessante também. Mas beleza. Agora voltou a cabeça o ciclo da água. O ciclo da água é muito pegado. O que mais que eu tenho aqui? O ponto triplo da água e o programa do ANC. Eu recomendo que você tenha, não o programa que eu estou usando, na verdade, isso aqui. Eu vou até aproveitar para te passar. Uma perguntinha. Pra se inscrever pela escola, né? Nossa, eu não sei como é que tá a inscrição do ANC, eu não faço nem ideia. Eu sigo no Instagram, assim, só que, putz, eu não, eu não entendo. Porque às vezes eles falam, nossa, eles postam foto do pessoal que tirou ouro. Aí eu achei que já tinha sido a prova. As medalhas. Não, aquela ali são as medalhas do ano passado. Tá tudo bem. É uma confusão aquele Instagram lá. Não, o Instagram do ANC não é um dos melhores, não. Eles postam muita coisa. Deixa eu te mandar o conteúdo programático dela, de todas as matérias. Só pra você ter. Eu acho um pouquinho melhor. Tá vazando meu WhatsApp. Eu gosto que eu sempre vazo meu WhatsApp no meio das aulas, mas não é como se tivesse alguma coisa muito importante. Não, dessa vez não vazou, não. Não, Tá é que na gravação tá vazando. Eu vou interromper essa gravação.